voltamos aqui agora com os exemplos que eu tinha dito que nós íamos fazer, certo? Então eu coloquei 3 exemplos utilizando os mesmos algarismos e os mesmos termos, só mudando a operação que está sendo feita, certo? Vamos lá então. Então observem aqui que são dois termos diferentes. Eu tenho uma soma, eu tenho um número elevado ao quadrado. Então, este primeiro exemplo, ele compete ao primeiro caso, que é o quadrado da soma de dois termos. Então, olha, quadrado da soma de dois termos. Então, se isso daqui está ao quadrado, eu vou repetir isso 2 vezes, certo? Então, 3x mais y vezes 3x mais y. E agora, como que eu vou resolver isso? Então, vamos lá. Esse vezes esse, 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes y, 3xy. Y vezes 3x, 3xy. Y vezes y ao quadrado. Observem que eu nem me atentei muito ao sinal, porque aqui o sinal não importa, né, gente? Se eu estou com tudo positivo, multiplicação de números positivos, o resultado sempre será positivo. Vamos agora igualar os termos, juntar os termos, desculpa. Então, vou juntar os termos aqui. Eu tenho o primeiro termo que vai ser 9x ao quadrado, 3xy mais 3xy, 6xy. E o último termo, y ao quadrado. Vou resolver os três para vocês verem, depois eu vou dar a dica de como resolver isso mais rápido ainda, ok? Segundo exemplo aqui. Observe que eu tenho novamente os mesmos algarismos e termos, certo? Está ao quadrado também, só que a diferença é que aqui é um sinal de menos. Então, isso é o quadrado da diferença de dois termos. Lembrem, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Se está ao quadrado, vou repetir 2 vezes. Então, 3x menos y vezes 3x menos y. Vamos resolver isso. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes menos y, menos 3xy. Menos y vezes 3x, menos 3xy. Menos y que multiplica menos y, negativo que multiplica negativo, positivo. Ok? Vamos agora juntar os termos semelhantes. Então eu tenho aí que o primeiro termo fica 9x ao quadrado, isso não muda. Devo 3xy, devo 3xy, devo 6xy. Olha, positivo, negativo. Lembra lá do exemplo anterior? E aqui, mais y ao quadrado. Então, qual a diferença desse primeiro resultado para esse segundo resultado? O sinal aqui no meio, né? E qual a diferença entre esses dois termos aqui para ser resolvidos? O sinal aqui no meio. Pegou aí qualquer? Então, vamos para o último exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, é aquele terceiro caso nosso, fiz na ordem. O primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso. Estou utilizando os mesmos algarismos, certo? Só que aqui eu estou trocando as operações. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença entre dois termos. Vamos resolver, então. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes menos y, menos 3xy. Mais y vezes 3x, mais 3xy. Mais y que multiplica menos y, positivo que multiplica negativo, se torna negativo. O que com isso eu tenho? Vamos agrupar aí os termos. 9x ao quadrado continua sendo 9x ao quadrado. Devo 3x e tenho 3x para pagar, lembra? Quando é negativo eu devo. Então, eu devo 3x e tenho 3x para pagar,
cancelo. Sobrou só menos y ao quadrado. Certo, pessoal? Dei um exemplo de cada. O que eu quero que vocês entendam? Uma maneira mais rápida. Observem que aqui, do produto notável para o resultado, eu tenho o quadrado do primeiro. Se eu pegar esse e com esse multiplicar por 2, então eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 3x mais y, e o segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Significa que é o quadrado do primeiro termo mais, foca no mais, tá? Porque eu estou ali fazendo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. O que significa isso, pessoal? 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes y, 6xy, que é 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 3x, 6x, vezes o segundo termo, certo? Mais o segundo termo ao quadrado. Quando você aprende isso, fica facinho, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes y, 6y, certo? Então, vocês vão ter que escrever exatamente isso daqui para vocês saberem como é que você resolve o produto notável. É bem mais simples quando você aprende isso, mas primeiro eu tive que explicar como que a gente faz, da maneira usual. Agora a gente está numa maneira mais de dica aí. O que acontece com esse? A mesma coisa que acontece com o primeiro, só que aqui, ó, não é mais, vai ser menos. Ó, a única coisa que muda deste resultado para esse vai ser o menos. Então vocês copiam novamente o que está escrito aqui embaixo, substituindo mais pelo menos, ok? E o terceiro termo vai ser, o terceiro caso vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, o que é primeiro? O primeiro termo, tá? Menos o quadrado do segundo. O que significa isso? Quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, é só pegar o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado, ó. 3x ao quadrado, 9x, 3x, desculpa, ao quadrado é 9x ao quadrado. Y ao quadrado, y ao quadrado. Menos. Ok? Pessoal, então eu dei exemplos aí. Se você ficou com dúvida, volte, veja novamente, que eu tenho certeza que você vai dar um show agora, fechou? Façam os exercícios que eu postei e um abraço.